Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Hugo H6. Hoje uma aulazinha bem prática. Hoje vamos mostrar como é que você vai fazer essas análises para poder estudar no mercado, para poder começar a adquirir conhecimento e adquirir experiência de tela e assim começar a identificar os melhores pontos de negociações no gráfico de uma forma bem clara, para te dar confiança, para te trazer tranquilidade na hora de operar e principalmente para te dar clareza, para você saber exatamente como identificar as melhores oportunidades diante do gráfico. Então vamos que bora, Fica até o finalzinho aí e vamos que bora de compartilhamento de tela. Bom, e a gente vai separar essa aula aqui em dois pontos, O primeiro ponto é simplesmente a estruturação dos pontos de entradas no gráfico. A gente precisa começar a fazer uma filtragem aqui do preço para identificar os melhores pontos de negociações. É muito provável que você já esteja sabendo que abrir negociações aí de qualquer maneira não vai te gerar resultado, não vai te trazer consistência. Então, esse comportamento de identificar as melhores oportunidades, identificar os melhores pontos de entradas, você precisa adotar a partir de agora. E para fazer isso, você pode estar utilizando muito bem o gráfico mensal, que é um gráfico muito bom para você ver como é que está a dinâmica do preço, ver se ele não está chegando em algumas regiões interessantes lá para a gente levar em consideração. O gráfico mensal é o gráfico que eu gosto de utilizar para estar identificando as minhas operações, ou identificando se existe ainda uma possibilidade de subida do preço. Vamos imaginar que o SDJPY está nessa região aqui, e eu estou marcando, eu estou levando em consideração essa região de resistência aqui. Então, tecnicamente, eu ainda tenho uma probabilidade do preço subir até essa região de resistência, tendo em vista que a gente tem uma tendência de alta aqui do preço. Então, só com esse entendimento eu vou começar a filtrar que é muito melhor eu executar as minhas negociações de compra ou eu continuar acreditando em negociações de compra, do que eu simplesmente tentar vender em qualquer uma dessas regiões. Então, vale muito mais a pena eu continuar comprando do que vendendo, e esse é o primeiro filtro que eu tenho que fazer. Aqui no SDJPY a gente tem uma situação que é bem interessante, A gente tem o preço ele entrando em um novo ciclo de movimentação, que é justamente essa região de resistência e essa regiãozinha aqui do suporte. Eu posso até marcar mais embaixo aqui se eu quiser, dar esse espaçozinho aqui para o preço mais ou menos dessa região. Então, esse novo ciclo do SDJPY é um ciclo maior do que o ciclo anterior, porque o ciclo anterior do SDJPY era essa região aqui, essa movimentação aqui do mercado. Se eu quisesse trabalhar com ela, eu poderia ainda estar trabalhando com ela, e esse aqui é um estudo muito mais aprofundado, mas como eu estou fazendo um estudo mais simplificado, ou um estudo mais direto para o SDJPY, você pode estar trabalhando com esse ciclo de movimentação aqui do preço que vai te dar clareza também na hora de executar os seus pontos de negociações. Mas para quem quer um estudo mais aprofundado, traça essa região do ciclo de movimentação, insera a ferramenta de Fibonacci de expansão e você vai encontrando as próximas regiões até chegar aonde o preço está aqui agora, Mas provavelmente no próximo vídeo aí, ou nas próximas aulas, eu devo estar falando sobre esse tipo de estudo. Agora eu estou te passando um estudo para você começar a identificar os melhores pontos de negociações aqui, Então, depois que você identifica essa região de resistência, essa região de suporte, você identifica o ciclo de movimentação do preço, você vê o preço dentro de um canal. O que aqui está dizendo? Cara, está dizendo que aqui a gente tem uma região de resistência que é interessante, essa região de 151.979, e a gente tem essa região de suporte. Ou seja, quando o preço chega aqui no 151.979, ele tende a voltar para buscar o 129.470, e quando ele chega no 470, ele tende a voltar para buscar de novo o 151.979. Então, esse tipo de entendimento aqui me dá uma situação bem interessante. Então, essas regiões aqui de resistência e essa região de suporte são duas regiões onde as minhas negociações elas tendem a ter um grau de agressividade muito menor do que eu efetuar negociações em qualquer uma dessas regiões aqui. Então, a gente pode estar apresentando ou estar pronto ou diante de uma situação bem interessante aqui de negociação do SDJPY, buscando uma possível reversão de tendência. Mas vamos imaginar, vamos fazer esse estudo com o preço ainda não chegando nessa região aqui, vamos imaginar que ele está... A gente quer identificar o tipo de operação que a gente vai realizar, Então, depois que eu identifico essa movimentação aqui no mercado e eu vejo que não tem nenhuma região de resistência ou de suporte interessante que o preço esteja chegando lá, Vamos desconsiderar isso aqui. A gente vai e começa a calcular o ponto de pivô aqui para identificar. E o primeiro ponto de pivô é o ponto de pivô que é dentro desse canal. Esse ponto de pivô é um ponto de pivô de divisor de águas, onde eu vou identificar o tipo de operação que eu vou realizar no mercado, Então, eu vou pegar aqui o 129.470 mais 151.979. Vou somar e vou dividir por 2, eu vou ter 140.725.
vai ficar 140, 725 e a gente tem essa regiãozinha aqui de ponto de pivô. Aí eu caguei tudo aqui, para aí. 140, 725. E a gente tem esse ponto de pivô aqui do mercado, que é o ponto de pivô mais forte dentro desse canal. E aí é muito mais interessante, encontrando esse ponto de pivô, ele que define o tipo de operação que eu gosto de fazer. Ou seja, o preço acima do ponto de pivô eu tenho somente compra, e aí eu jogaria isso no gráfico diário para ver como é que está a tendência do preço. Tipo, se a tendência do gráfico diário tiver uma tendência de alta acima desse ponto de pivô, a minha compra ela tende a ser muito melhor, e abaixo do ponto de pivô eu efetuo somente venda também jogando lá no gráfico diário, e o preço lá no gráfico diário numa tendência de baixa, eu efetuaria uma negociação de venda com muito mais tranquilidade na hora de negociar, tá? Mas aí, o preço estando acima do ponto de pivô, eu sei que meu tipo de operação é compra, né? Mas vamos imaginar que o preço está nessa regiãozinha aqui, ó. Está mais ou menos aqui. O que eu devo fazer? Falar, bom, se eu tenho um preço nessa região aqui, ó, nessa região, basicamente eu continuo acreditando que tem um espaço para ele subir pelo menos até essa região de resistência que é 151,979. Então, ainda vale a pena eu efetuar negociações de compra, por quê? Porque eu tenho preço acima do ponto de pivô e eu tenho preço ainda não chegando aqui e eu tenho, vamos imaginar, um espaço daqui para cá, ó, de mais ou menos 5.407 pontos para eu continuar abrindo as minhas negociações de compra. E aí, aqui no gráfico diário, olha só, eu tenho uma tendência de alta ainda, né? Então, valeria mais uma confirmação, na verdade, para eu continuar executando as minhas negociações de compra aqui no STJPY e possivelmente evitar as vendas nesse primeiro momento, né? Vamos jogar aqui no gráfico mensal de novo, e a gente vai calcular o ponto de pivô dos pontos de pivôs, que são os pontos de pivôs mais fracos aqui, que são esses pontos de pivôs que eu posso utilizar. Encontrando ele aqui no gráfico mensal, eu posso utilizar ele para definição de take profit, e a gente vai encontrar no gráfico diário, a gente pode entender e encontrar esses pontos de pivôs do gráfico diário para poder executar negociações. Então aqui no gráfico semanal, eu vou encontrar o 147,25 mais o 151,979, vou dividir por 2 aqui, 146,352 é o meu ponto de pivô. O 146,352 é a regiãozinha que eu poderia definir como take profit, se eu quisesse. Por quê? A gente marcou, aqui que está o preço, né? Então a gente teria uma possibilidade, ó, de 1.622 pontos. Se a gente jogar aqui no gráfico diário, ó, então seria mais ou menos, deixa eu marcar aqui no gráfico aqui onde seria, se a gente estaria buscando o preço aqui, né? Então aqui no gráfico diário a gente teria uma oportunidade de estar pegando aqui 1.600 pontos, que daria tranquilamente uma baita negociação aqui também. Então aqui eu teria essa situação, eu poderia executar a negociação nessa situação quando o preço ficasse acima dessa região, ou seja, bem aqui, ó. Aqui, ó, eu vou marcar uma linha nessa região. Essa regiãozinha aqui, e isso aqui é uma acumulação, cara. Lá no gráfico M15 eu vou ter o que é o segundo ponto, né, meu gráfico operacional. Aqui no gráfico M15, né, eu teria essa região, vamos pintar aqui, ó. Eu teria uma boa acumulação aqui do preço para eu executar a minha negociação. Vamos jogar aqui no gráfico M15. É claro que vai estar bem longe, né? Mas isso aqui é só um exemplo. Tá por aqui, olha só. Nessa situaçãozinha aqui. Cadê? Aqui, né? E aí, cara, aqui eu até poderia realmente executar a minha negociação nesse rompimento, porque eu ia trabalhar com esse canal aqui do preço, ó. Por mais que aqui tenha sido a abertura do mercado, a gente tem esse rompimento aqui, basicamente aí por volta de 9, 9,5, eu acredito, né? 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10... basicamente 9,5, 10 horas aí a gente teria esse rompimento aqui acontecendo e iria trabalhar com o stop loss bem posicionado, que é aquele stop loss que vai te evitar dos stops da violinada, né? Um stopzinho mais embaixo aqui, o mercado
mais que ele faça uma correção um pouco maior, mas você está protegido da negociação, o mercado vem numa realização de lucro um pouco maior aqui, na máxima da correção, né, isso é bonito, bem certinho, e aí depois volta, e aí quando ele volta, cara, você tem a oportunidade de estar pegando lá 1.356 pontos, se você quiser, ou podendo estar definindo o take profit aqui, ó, do nível 423.6 até o nível 0. E seu ponto de negociação ficaria aqui, né? Nesse rompimento. Você poderia colocar o seu take profit aqui, ó. Nessa região que o preço vai certinho lá. Então você teria essa oportunidade, a abertura de negociação aqui, teria pegando 700 pontos de take profit nessa operação do SDJPY. Esse é um bom ponto de entrada que a gente poderia levar em consideração. O que a gente deve levar em consideração a partir de agora? A gente tem o SDJPY chegando numa região de resistência muito importante. Se a gente jogar lá no gráfico mensal, a gente até já viu isso, né? Tem essa região de resistência que é uma região de resistência que é interessante. Nesse tipo de situação, o que eu devo levar em consideração? Cara, nesse tipo de situação eu devo evitar situações de venda, de compra, né, do SDJPY e continuar e buscar negociações de venda. Esses pontos aqui são os melhores pontos de reversões de tendência, porque aqui são regiões de resistências muito fortes. Aqui, assim como aqui também é um ponto de reversão de tendência muito forte. Nessa situação aqui, quando o preço chegar aqui, eu não vou continuar acreditando numa tendência de baixa, mesmo que no gráfico diário tenha uma tendência de baixa, mas sim eu começo a buscar uma possível reversão de tendência, e esse desenho, ele está acontecendo aqui. Então a gente basicamente está diante de uma oportunidade muito bacana para o SDJPY de estar buscando uma possível reversão de tendência aqui nessa situação, tendo em vista que ele está chegando nessa região de 159,979, que é uma região de resistência importante. Isso aqui, o que eu vou fazer? Lá no gráfico M15, aqui existem duas situações. Ou eu posso aguardar uma confirmação de reversão aqui no gráfico diário, e aí tem que ter uma paciência um pouquinho maior, né? Eu vou encontrar mais ou menos essa região aqui, ó. E eu tenho essa regiãozinha aqui, mais ou menos de suporte que eu posso trabalhar com esse canal, onde foi o preço oscilou aqui dentro do gráfico diário, né? E aí eu faço a projeção de Fibonacci dentro desse canal, faço a projeção aqui em cima, basicamente eu vou ter quase uma confluência dos pontos, né? Eu até posso considerar umas confluências do ponto, basicamente o preço pode chegar aqui. Então, tecnicamente, quando o SDJPY começar a retornar para cá, ó, e romper essa região aqui, é uma região muito mais forte que vai me dar uma confirmação de reversão de tendência se ele não acumular aqui, se ele não fizer nenhuma oscilação aqui, né? E aí eu vou trabalhar com essa oscilação, mas se ele não fizer nenhuma oscilação dessa, eu consigo buscar um ponto de venda muito interessante aqui, né, que ele pode até começar a buscar para voltar para pegar o 129,470. Mas, por enquanto, se ele não fizer uma oscilação, esse é o ponto. Se ele fizer uma oscilação, eu devo estar levando em consideração a próxima oscilação que ele realizar. E aí eu vou calcular aqui o meu canal, vou encontrar o nível de ferramenta de Fibonacci de retração. Basicamente vai dar aqui, basicamente, se isso acontecer. E aí quando ele romper essa regiãozinha, eu tenho um bom ponto de venda aqui do gráfico diário, uma confirmação de reversão do gráfico diário que vai te dar muito mais clareza no ponto de negociação, tá? Mas se você não quiser esperar tanto tempo para estar abrindo essa operação, você pode jogar isso aqui no gráfico M15, que é um gráfico operacional, e você vai esperar essa oscilaçãozinha aqui no mercado já está acontecendo, ó. E aí é só esperar uma acumulaçãozinha um pouco maior do que essa, tá? Que a gente não tem uma oscilação do preço ainda muito clara, a gente tem uma baita movimentação do preço aqui, né? A gente até tem umas boas oportunidades de negociações aqui, né? Que seria essa ordemzinha aqui, ó. As vendas não valeria a pena estar buscando esse tipo de negociação, porque seria uma ordem muito mais agressiva. Mas se você focasse numa negociação de compra, isso aqui é um pullback, tá? Isso aqui no gráfico diário, ó. Isso aqui no gráfico diário é um pullback. Olha a movimentação do preço aqui, ó. Isso aqui é um pullback, ó. Tá aqui. Aqui tá o pullback. Então, você basicamente entraria no fim do pullback do preço. E o fim do pullback do preço seria essa oscilaçãozinha aqui do mercado. Essa região de resistência, essa região de suporte aqui, ó. Na hora que o preço rompesse ali, aqui, ó, o pontozinho de compra estaria sido confirmado, você entraria numa situação de compra, aí você poderia botar o take aqui, o take ficaria a seu critério, qualquer uma dessas regiões poderia estar buscando, claro que levando em consideração que quanto maior o take, maior a possibilidade da negociação ser mais agressiva, né? Então, nessa situação, eu não devo mais continuar apresentando ou esperando situações de compra, né? Porque o preço basicamente chegou na região de resistência
que é a região de resistência muito importante. E aí, cara, é só ter esse estudo, ter isso bem gravado, para que daqui para frente consiga sempre identificar essas oportunidades do preço, né? Sempre vendo se não tem nenhuma possibilidade do preço estar chegando numa região de resistência importante, ou tá a possibilidade de chegar numa região de suporte importante, para buscar essas reversões de tendência. E se isso não estiver acontecendo, você vê quanto espaço, será que falta muito espaço para o preço chegar numa região de resistência importante? Se estiver faltando muito espaço e a tendência do preço tiver uma tendência muito bem definida, no gráfico diário, por exemplo, você pode estar negociando a favor dessa tendência. Se você começar a repetir isso, você começa a ter tranquilidade, você começa a ter clareza do seu estudo, principalmente você adota um padrão comportamental e operacional para isso, e isso vai te dar muito mais chance de resultado positivo. Valeu? Tamo junto, essa aí foi a nossa aula, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu!